Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Uma criança morreu atropelada por um carro que não respeitou parada obrigatória. O irmão dessa criança ficou ferido. Caminhoneiros protestaram por 10 horas seguidas na BR-040 contra o aumento do diesel. O diretor do Detran, que acumula 120 pontos na carteira de habilitação, foi exonerado. E por falar em Detran, mais de 110 mil motoristas já estão usando a CNH digital. O perigo de fazer trilhas sozinho. Hoje vamos te dar dicas importantes para você não correr riscos. Motéis de BH adotam parcelamento de diária para tentar atrair consumidores que sumiram com a crise. No futebol, o Atlético entra em campo daqui a pouco para tentar se manter na Copa Sul-Americana. E hoje tem Desafio Band News, a competição que está incentivando amadores a correr. Hoje você vai conhecer mais um capitão e, se quiser, pode entrar na equipe dele. Feira de Malhas movimenta consumidores em busca de presentes para o Dia das Mães. Mais informações sobre estas e outras notícias a partir de agora. Uma criança morreu atropelada hoje por um carro que não respeitou parada obrigatória e foi atingido aí por um caminhão. Ao lado dessa criança estava o irmão, que ficou muito ferido. No local do acidente, a mãe estava desesperada. Tudo aconteceu neste cruzamento das ruas Guararapes e Mundo Novo, na região noroeste da capital. A batida entre esta Kombi e um caminhão acabou resultando na morte de uma criança e deixando a outra ferida. O caminhão estava descendo a Guararapes sentido bairro, na mão dele, a Kombi estava subindo a Novo Mundo, avançou a parada obrigatória, onde houve o acidente, o motorista da Kombi perdeu o controle, subiu-se no passeio e atropelou duas crianças. Com a batida, Ezequias Gomes, de 9 anos, morreu na hora. O irmão dele, Ezequiel Gomes, de 12 anos, foi levado para o Hospital Odilon Berens, em estado grave. Testemunhas disseram que os dois voltavam da escola quando foram surpreendidos. O motorista do caminhão permaneceu no local e ajudou a socorrer o menino mais velho. Ficou perto, porque inclusive nesse ato de acidente a gente não deve mexer no corpo ou nas crianças. Aí muitas pessoas não mexeram, só ficaram olhando e chamaram o SAMU. A polícia já sabe quem é o motorista que teria provocado esse acidente aqui. Ele é Sidney Lages Moreira de Souza, de 33 anos, que fugiu sem prestar socorro. Ele já é um velho conhecido da polícia, com passagens por furto e roubo de veículos. A viatura foi na casa dele onde ele reside, inclusive foi passado para nós, para outra guarnição que foi até o local, que tinha indícios de sangue lá e possivelmente no acidente ele veio a machucar também. Uma das coisas que também chamou a atenção dos policiais foi o estado dos pneus da Kombi. A perícia foi feita no local e um laudo deve ser apresentado nos próximos dias. Segundo o Hospital Odilon Berens, o quadro de saúde do menino Ezequiel Gomes, de 12 anos, é estável. Ele passa por exames e avaliações clínicas. Uma mulher foi esfaqueada hoje em Belo Horizonte. O principal suspeito é o ex-companheiro de 26 anos, que, segundo a PM, não aceitou o fim do relacionamento. A mulher de mesma idade, que mora na região de Venda Nova, bairro Serra Verde, foi atingida várias vezes. Segundo a polícia, ela foi encontrada sentada na calçada, na companhia dos 3 filhos, um deles bebê, e segue internada no Hospital Risoleta Neves. O suspeito está foragido. Caminhoneiros interditaram a BR-040 no quilômetro 602, ali na altura de Congonhas, que fica na região central do estado, para protestar contra o aumento no preço do óleo diesel. Nós vamos agora direto para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem mais detalhes. Marcelo, o protesto fechou a rodovia por quantas horas, hein? Boa noite. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Olha, para os caminhoneiros, esse protesto durou quase 10 horas. Desde a meia-noite de ontem até as 10 da manhã de hoje, ninguém pôde passar. Os veículos menores puderam passar até as 8 da manhã. Depois, a rodovia ficou completamente fechada. A concessionária que administra a 040 disse que o congestionamento chegou a 7 quilômetros, 3 no sentido Belo Horizonte e 4 no sentido Rio de Janeiro. Esse protesto foi contra o aumento nos combustíveis. O diesel chegou a subir mais 1,3%, enquanto a gasolina também apresentou mais uma alta, passando de R$ 1,81 nas refinarias para R$ 1,84. No fim da manhã, o trânsito já havia sido liberado lá no local, viu, Inácia? Tá certo. Continua com a gente, por favor, Marcelo, porque o nosso repórter, ele acompanhou um outro assunto hoje, que foi a repercussão sobre o reajuste na tarifa do metrô, anunciada ontem no percentual de 90%.
90%. Segundo a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o reajuste ficou congelado por 12 anos e sem esse aumento a operação dos trens fica inviável. Marcelo, conta pra gente os detalhes então dessa repercussão. Pois é, o Sindicato dos Metroviários aqui de Minas Gerais, Inácia, entrou com uma ação, duas denúncias, na verdade, contestando o aumento nas tarifas do metrô. Eles dizem que esse reajuste é abusivo. Um foi para o Ministério Público Federal e o outro para o MP aqui do Estado. O federal disse apenas que recebeu o documento. Já o Ministério Público Estadual informou que o PROCON-MG, que é o órgão responsável por receber denúncias desse tipo com relações de consumo, ainda não acusou o recebimento da representação. Estes dois documentos foram protocolados ontem, quando a CBTU anunciou esse aumento, passando a tarifa de R$ 1,80 para R$ 3,40, Inácia. Estes valores também serão reajustados em outras 4 capitais brasileiras. Concorda, Marcelo, comigo que aumentar um pouquinho todo ano é melhor do que dar essa facada de uma vez? Dá um susto em quem precisa todo dia, né? Você tá doido, que orçamento recebe isso, né? Obrigada, viu, Marcelo? Por nada. Guardas municipais aceitaram o plano de carreira proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte. Eles pediam que a carreira tivesse mais promoções e não apenas 2, como funciona hoje. Na manhã desta terça-feira, a categoria se reuniu em assembleia no centro da capital. Cerca de 1.000 servidores públicos municipais reunidos em um dos maiores cartões postais da capital. O motivo da assembleia na Praça da Estação é a proposta da Prefeitura de reformulação do plano de carreira. Se for aprovada pelos membros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de BH, o ponto principal da mudança será a promoção vertical por tempo de serviço. Hoje o guarda que entra na carreira, ele entra no posto de guarda de 2ª classe. E ele tem apenas uma ascensão vertical para o cargo de 1ª classe. A partir dali fica estagnado. O que está sendo proposto é que ele tenha 5 promoções por tempo de serviço, de 6 em 6 anos, dando uma dinâmica melhor ao plano de carreira. A proposta também abrange o reenquadramento dos profissionais na ativa. Não é negociação salarial, mas pelo reenquadramento, todos os servidores também vão ter um ganho salarial nesse momento. A previsão, caso seja aprovada, é de encaminhamento aproximadamente no mês que vem para a Câmara Municipal. Foi exonerado hoje o diretor do Detran de Minas, César Augusto Monteiro Alves Júnior, aquele que acumulou em 5 anos 120 pontos na carteira de habilitação em infrações de trânsito e a maior parte foi por excesso de velocidade. O caso dele ganhou repercussão nacional, já que em janeiro ele abriu um processo contra si mesmo para apurar essas multas. O novo chefe do departamento é o delegado Alessandro Amaro da Mata. Fazer trilhas por montanhas é uma atividade cada vez mais comum. A pessoa pode fazer o exercício caminhando ou correndo, mas algumas recomendações são importantes e uma delas é nunca sair sozinho. No último final de semana, o corredor francês Eric Welterlin foi encontrado morto após 20 dias sumido, depois de sair para fazer uma trilha. Por isso, nós ouvimos gente experiente para te orientar sobre a prática dessa atividade. Foi uma recomendação médica para fazer exercícios que fez Fabiola conhecer a prática das trilhas. Em pouco mais de 6 meses, a nova trilheira já percorreu 14 caminhos diferentes neste estilo, sempre na companhia de um grupo. Cada trilha é uma superação, cada trilha é uma vitória a mais a ser conquistada. Além de fazer os trajetos junto com a equipe e de ter comprado roupas e acessórios específicos, a bancária também toma outras medidas de segurança. Antes de ir, sempre liga para o parque, sempre liga para onde está indo, para a cabeceira, para saber se tem chuva, se teve chuva de madrugada, se não teve, para a gente não correr o risco de estar numa cachoeira e vir uma tromba d'água, que isso é muito comum. Sempre aviso onde eu vou estar, qual que é a hora prevista para eu chegar. Apesar de parecer um esporte sem muitos riscos, andar por trilhas requer alguns cuidados que, se não forem tomados, podem tornar a caminhada perigosa. É importante que tenha cuidado de conhecer que trilha é aquela. Por exemplo, procurar saber com blogs, pessoas que já escreveram sobre alguma trilha naquele parque, por exemplo, e iniciar do baixo, né? Ou seja, iniciar com pequenos trajetos e, com o tempo, ganhando experiência em espaços e parques maiores. As trilhas podem ser perigosas até para os mais experientes no assunto, como no caso do francês de 54 anos que resolveu se aventurar pela Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Mesmo praticante de corrida de montanha, quando ele chegou lá em cima, teve problemas. Quando foi encontrado, ele já estava sem vida.
As buscas duraram 20 dias e mobilizaram mais de 100 pessoas, entre bombeiros, policiais militares e voluntários. O corpo do francês Eric Welterlin foi encontrado em Piquete, município de São Paulo. Não fazer esse tipo de atividade sozinho. Mesmo uma pessoa super experiente, ela pode, por exemplo, passar mal no meio de uma mata fechada e vir a precisar de socorro. Se ela não tiver com alguns equipamentos básicos ali para chamar a atenção, para fazer algum sinal e principalmente se ela não tiver também um colega ali para ajudá-lo, provavelmente essa pessoa terá grandes problemas e dificuldade de se localizar e de dar a localização para as pessoas que estão nas buscas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais rejeitou hoje à tarde uma das questões de ordem que impedem o andamento do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel. E mesmo assim, a tramitação continua suspensa, pois a mesa diretora ainda vai analisar outros 2 questionamentos que foram feitos pelos deputados da base do governo. Fernando Pimentel foi denunciado por crime de responsabilidade no dia 26 de abril por não repassar 300 milhões de reais ao orçamento legislativo e por atrasar o salário dos servidores. A lista com o nome dos cerca de 96 mil servidores estaduais que estão acumulando de forma irregular mais de um cargo foi entregue hoje pelo Tribunal de Contas do Estado ao governador Fernando Pimentel. O prejuízo chega a quase 6 bilhões de reais todo ano. Ontem o governador disse que vai suspender o salário desses servidores até que as apurações de cada caso estejam concluídas. O relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra acúmulo de até 10 funções. Uma médica aposentada com 6 cargos públicos em 4 cidades diferentes chega a ganhar 50 mil reais por mês. A fiscalização também identificou 184 casos de pessoas que já morreram e seus benefícios continuam a ser depositados. A Constituição Federal proíbe o acúmulo de mais de um cargo público, com exceção dos profissionais da área de saúde e professores, desde que consigam conciliar. O Tribunal de Contas identificou que as irregularidades começaram há 5 anos e o prejuízo é de 5 bilhões e 800 milhões de reais por ano. O tribunal agora pretende caçar o servidor que ganha acima do teto constitucional, ou que recebe, mas não aparece para trabalhar. Minas Gerais enfrenta uma de suas piores crises. No fim de 2016, o governador Fernando Pimentel decretou o estado de calamidade financeira. Há 2 anos, os funcionários recebem o salário parcelado em até 3 vezes, em datas programadas, que muitas vezes não são cumpridas. A dívida pública passa de 107 bilhões de reais. Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova pedido de cassação do vereador Wellington Magalhães, do PSDC, por quebra de decoro parlamentar. O pedido marca o início do processo de cassação de Magalhães, depois de uma investigação iniciada pelo Ministério Público, que acusa o vereador de ser chefe de um esquema que desviou 30 milhões de reais em contratos de publicidade quando ele era presidente da casa. O Wellington Magalhães está preso desde abril no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. Motéis de Belo Horizonte adotam parcelamento de diária para tentar atrair os consumidores que assumiram com a crise econômica. Até o cardápio foi alterado para tentar manter o cliente por mais tempo. 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Facilitar as condições de pagamento se tornou algo necessário, apesar de nada comum para esse tipo de negócio. Eu nunca imaginava que fosse parcelar em motel, mas parcela. Por que não dividir de 5 vezes se você vai numa loja e você compra uma roupa parcelada de 5 vezes? Além do parcelamento, os valores também chamam a atenção. Muitos estabelecimentos em BH não reajustaram o preço nos últimos 4 anos. É que se um dia já existiram filas para entrar em alguns motéis da capital, a situação hoje é bem diferente. O que o cliente de motel está optando por fazer? Dormir, pernoitar mais em hotéis 3, 4, 5 estrelas, com preços mais atrativos, principalmente no fim de semana. O resultado foi a redução de até 30% no número de motéis em BH nos últimos 3 anos. Por isso, além de facilitar as condições de pagamento, é preciso investir no atendimento e se modernizar para competir no mercado. Os motéis, entre aspas, eles pararam no tempo também, tanto em Belo Horizonte como na região metropolitana. E acordaram agora com a crise, principalmente nesses últimos 2 anos. O setor enfrenta uma crise
e você tem que ser criativa, criar novas oportunidades para você ganhar o consumidor. Foi o que a Selma, dona de uma rede de motéis, fez. Além de atrair clientes pelas redes sociais, ela criou promoções para atender um novo perfil de consumidor que não abre mão dos mimos de um bom hotel. Nós temos carnes, aves, peixes, temos porções deliciosas. Então a pessoa às vezes vem, ela até janta, às vezes dorme e quando vai embora ainda tem o café da manhã de cortesia. E você vai ver a seguir, o Atlético joga daqui a pouco no Independência pela Copa Sul-Americana e precisa da vitória contra o São Lourenço da Argentina para seguir na competição. Estamos de volta com os destaques do futebol. O Atlético vai entrar em campo logo mais às 9h45 no Independência pela Copa Sul-Americana e precisa vencer o São Lourenço da Argentina por 2 gols de diferença. Só assim o Galo terá uma vaga na segunda fase da competição, senão será eliminado. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco aqui no estúdio. André, boa noite. Boa noite. André, como é que o Galo vai entrar? Com reservas ou com time reforçado? Com muitas reservas, o técnico Thiago Lage só havia relacionado 4 titulares para essa partida, Inácio, o que até surpreendeu muita gente, mas com um reforço de última hora. É que o goleiro Vitor foi chamado, deve entrar em campo, então um Atlético bem mexido, a comissão técnica segurando um pouco os jogadores, tendo em vista toda essa sequência de jogos, né, Inácia? Tem compromissos importantes pelo Brasileiro, também pela Copa do Brasil, e nesse jogo, como você disse, o Atlético precisa vencer por 2 gols de diferença, um gol leva para os pênaltis, ou seja, precisa da vitória, mas vai com um time bem alternativo, Inácia. Amanhã a gente conta o resultado dessa mexida, né? Pois é. Obrigada, viu, André? E amanhã, pela Copa do Brasil, o América vai enfrentar o Palmeiras às 7h30 da noite no Independência. Já o Cruzeiro só volta a jogar no domingo de manhã contra o Sport no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 110 mil motoristas já estão usando a Carteira Nacional de Habilitação no formato digital, aquele direto no celular. A novidade está agradando, mas quem não quiser pode continuar a usar a carteira de papel. A Carteira de Habilitação Digital é o primeiro documento eletrônico de identificação do Brasil. Para acessar a CNH no celular, o motorista precisa fazer um cadastro no site do Denatran e baixar um aplicativo. A carteira digital tem vários itens de segurança, como o QR Code e uma senha de acesso que diminuem os riscos de fraudes. É mais pela praticidade mesmo que proporciona essa carteira digital. Acho que facilita muito, porque para a gente até correr o risco de esquecer em casa, às vezes, não carregar no celular, a gente está sempre com o celular em mãos. Acho que tem sim suas vantagens. Acho que não precisa a gente carregar mais papel, né? A gente ajuda o meio ambiente, preserva o meio ambiente não usando mais papel. Os motoristas podem acessar o documento sem acesso à internet. Mas e se a bateria do celular acabar na hora errada? Hoje todo mundo anda com um carregador dentro do carro, todo mundo tem os recursos, porque sem o celular hoje a gente está meio que na mão, né? Perdido. O uso da tecnologia é opcional. As pessoas que não têm tanta familiaridade com o mundo digital podem continuar usando a CNH tradicional mesmo. Até agora, mais de 110 mil motoristas já usam a CNH digital. A adoção da tecnologia em todos os Detrans do país aconteceu antes do prazo final estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, no dia 1º de julho. Em Minas Gerais, o serviço já está disponível desde o início de fevereiro. A honestidade é um dos maiores valores de um povo. Inspirado nesse pensamento, o jornalista Paulo Navarro faz a coluna de hoje. Olá, hoje a adaptação de um texto muito bom que vive circulando pelo planeta internet. Abre aspas, seu mundo muda quando você muda, fecha. É a história de um professor brasileiro. No metrô de Estocolmo, na Suécia. Na entrada, ele notou entre catracas comuns uma de passagem grátis, livre. Curioso, perguntou sobre o motivo daquela catraca sempre livre, sem nenhum segurança. Uma moça explicou que era para pessoas que, por algum motivo, não tivessem o dinheiro da passagem. Pasmo, pensando no Brasil, o professor perguntou: e se a pessoa tiver dinheiro, mas simplesmente não quiser pagar? A vendedora, natural inocentemente, respondeu com outra pergunta: mas por que ela faria isso? O texto termina assim, com uma lição para lá de básica.
A honestidade é um dos valores mais libertadores que um povo pode ter. A sociedade que tem esta liberdade, naturalmente, está num patamar de desenvolvimento superior. Devemos cultivar esse valor e transmiti-lo aos nossos filhos, mesmo sem esperar o mesmo da sociedade. Você muda o mundo. E a seguir, já tem mais de 2.000 atletas correndo para cumprir as metas do Desafio Band News. Hoje vamos te apresentar mais um capitão. Você pode escolher entre 5 líderes e dar uma virada em busca de mais qualidade de vida. E ó, é de graça, viu? Hoje foi dia de festa no Zoológico da capital. O caçula da família dos gorilas comemorou um ano de vida. Aiô é o nome dele, quer dizer alegria. O gorilinha é filho de Imbi e Leon e tem 2 irmãos, o Sauíde e o Jahari. Aiô é o 3º filhote nascido em BH. E segundo a assessoria do zoológico, o mascote da turma está bem, saudável e parece muito feliz em fazer parte desta grande família. Termina no próximo domingo a maior feira de roupas de tricô realizada em Belo Horizonte. Centenas de consumidores estão lotando os corredores do evento em busca de um presente bem atual para agradar as mamães. Rosane e Gabriele são mãe e filha. As duas tiraram um tempinho para conhecer a feira de malhas de tricô do sul de Minas. Rosane até deu umas indiretas na filha por conta do Dia das Mães. Ela vai comprar para mim, né, Gabriele? Já comprei. Já comprou? Já. Segredo, né? É. As duas e outras milhares de pessoas devem conhecer os produtos da feira, que este ano ganhou Casa Nova. Os mais de 100 estandes foram distribuídos aqui pelo pavilhão 3 do Expo Minas. E a expectativa destes expositores é de que mais de 60.000 pessoas passem por aqui durante os 10 dias de evento. Já andei em diversas capitais do país, mas nunca encontrei um espaço tão adequado, né? Com tanto recurso como esse aqui. Olha, Belo Horizonte está de parabéns mais uma vez, eu apaixonei. A 54ª edição da feira deve movimentar mais de 4 milhões de reais. Além dos ganhos, o evento também ajuda a divulgar as cidades que fabricam as peças. É a época mais movimentada da nossa cidade, está começando a encher Jacutinga, isso aí tanto da região sul, que é a região mais fria, como de São Paulo, de Minas, está enchendo nossa cidade, então as fábricas estão a todo vapor agora. Seguindo os passos da família, Maria Flávia está pela 2ª vez como expositora. Ela trouxe as novidades do tricô que serão tendência neste inverno. Nossa, o xadrez veio assim para ficar. Branco com preto, vermelho, ele está muito bonito. Uma peça muito sofisticada hoje também é o uso dos babados, nas blusinhas, nos cardigans. Cardigan também aberto, sem abotoamento, ele está vindo na moda muito fácil. Vestidos também a gente está trabalhando com eles e é uma novidade no tricô que está bombando, a mulherada fica muito elegante. A feira abre às 1 da tarde e vai até às 9 da noite. No sábado e no domingo, os portões abrem às 10 da manhã. Amanda quer aproveitar o evento que vai até o próximo domingo para ir às compras e não perder nada. Você já experimentou? Já está quase indo para casa com a blusa? Sim, eu gostei bastante dessa, achei ela linda. E aí, os preços estão bons? Sua mãe também tem aproveitado? A família toda aproveita? A gente sempre vem, todo ano, nós 3. Se tiver mais vezes, volta mais vezes. Claro. O convite para entrar na feira é gratuito, mas ele deve ser retirado pelo site feirademalhasdetricôsuldeminas.com. Você nem precisa imprimir, salva no celular e apresenta na portaria. Sem o convite, você pagará R$ 5. Quer um motivo para adotar a corrida como atividade física e dizer adeus ao sedentarismo? Pois milhares de pessoas já aceitaram o desafio Band News. Funciona assim, você escolhe a meta que quiser. Pode ser leve, até 10 quilômetros, ou uma distância mais longa, 30, 50, 100 quilômetros. Você corre aos poucos e um aplicativo que você vai baixar vai somando os seus resultados. Neste ano são 5 capitães e olha que bacana, você pode escolher de qual equipe quer participar. Você vai conhecer mais um capitão hoje, o Anderson Cordeiro. Promover a saúde e incentivar a prática de atividade física. Esse é o principal intuito do Desafio Band News. São 5 equipes e hoje é dia de apresentarmos mais um capitão e facilitar para que você escolha o de sua preferência, já que as inscrições continuam abertas. Anderson Cordeiro é engenheiro, mas adora ser chamado de corredor de trail run e também de ciclista. Eu sempre fui do ciclismo, né? E há uns 10 anos atrás eu precisei de correr numa situação de emergência e nessa corrida
tinha tipo 30 metros que eu corri, eu senti um cansaço muito grande. E eu falei, pô, mas eu pedalo tanto, por que eu não consigo correr? E foi aí que me despertou essa vontade de desafiar. E eu vi que o início da corrida era a parte mais difícil. E o prazer da corrida, a gente só descobre ele depois, eu falo que de meia hora. Depois de meia hora de corrida que você sente a sensação boa, né? O time que somar mais quilometragem durante os 30 dias de desafio leva o caneco para casa. Então, por que escolher a equipe de Anderson Cordeiro? O que eu tenho para oferecer como capitão, vamos dizer assim, é os nossos treinos. No final de semana, que a gente junta a galera aqui na nossa região e tá vindo gente até de outro estado. Além de ser um grande incentivador do esporte, Anderson promove treinos e provas diversas com caráter solidário, para arrecadar donativos para pessoas carentes. Esse também é um foco do Desafio Band News. Todos podem participar. Você não quer correr? Quer doar um agasalho? Doa um agasalho em nome de uma das 5 equipes, né, que estão participando. Você vai estar participando também do desafio. Um dos postos de arrecadação de agasalhos é aqui, na portaria do Grupo Bandeirantes de Comunicação, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E tem que especificar para qual equipe é a doação, com o nome do capitão escrito em um papel, por exemplo. Então, ficou animado? Anote aí o nosso endereço aqui da Band para você trazer a sua doação. É a Avenida Rajagabalha, 2221, bairro São Bento. Ficamos aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. O Desafio Band News termina dia 30 de maio. Para se inscrever, você deve acessar o site desafiovic.com.br/Band News. Capricha aí, chama seus amigos e participe. E para você conferir tudo que foi apresentado no nosso jornal, você acessa o nosso canal no youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta, até lá.